vejo muita gente em depressão, ela fala. Na Noruega, caramba, aí deve ser difícil, porque é frio, né? Acredito que pode ser os rumores da guerra. Olha, eu acho que os lugares mais frios têm um lado bom. A depressão, o ato de você ficar meio triste, reflexivo, né? Ela aparenta ser ruim, mas não é de todo ruim, não. Não total. Essa parte meio depressiva média, não profunda, onde você tem sei lá, fica frio, você precisa ficar mais em casa, você fica mais com você. Isso causa uma reflexão. Isso causa a reflexão, causa a mudança de hábitos. Então, a depressão, apesar dela ser uma existência, uma não conformidade com alguma coisa, ela tem um despertar da consciência. Ela não é de todo ruim para a consciência. Ela é ruim na hora que está acontecendo. Imediato de uma depressão é a necessidade de cuidar, porque ela vai deprimir também deprimir seu sistema orgânico como um todo, vai diminuir a capacidade de regeneração do seu próprio corpo e com isso criar uma dificuldade. Mas ela não é de todo ruim. Você vê, por exemplo, você ligou aqui, Mônica, a possibilidade da depressão estar acontecendo por causa da guerra. Se é por causa da guerra, as pessoas estão ficando sensíveis por causa de um acontecimento drástico como esse que está acontecendo afora, e isso causa uma reflexão. Então, a ação de ficar mais reflexiva é importante. Os países mais quentes, como o Brasil, com mais praias, tendem a ter um povo menos consciente. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso é dados de estudos não em geral. Porque as pessoas elas ficam aparentemente mais felizes, ficam todo fim de semana tomando cerveja, não questionam mais as coisas, não tem um sistema mais travado. Isso parece felicidade, mas cria um sistema sem empatia também. Isso é muito interessante, isso. Sobre a questão da depressão no geral, ela de fato é considerada mais ou menos a doença do século, tá? Ela está sobre uma reação de doença do século. Mas se você parar para pensar, para a consciência, se a gente está entrando mais em depressão, significa que alguma coisa está entrando, a consciência não está se adequando mais ao mundo como ela está no geral. Uma pessoa para entrar em depressão, ela não gosta do sistema capitalista. Não estou dizendo que o capitalista é selvagão, assim como está, né? A forma como a renda é dividida, a forma como nós temos que nos escravizar de forma... Eu não sou nem direitista nem esquerdista, tá? Estou falando isso de forma óbvia. Nem gosto dessa área disso aí, na verdade. Mas ela não se adequa a essas... Ela tem que trabalhar para pagar conta, tem que não sei o quê para ir para lá, tem que sorrir, tem que fazer... E ela não se adequa, ela acha isso um saco, ela não faz sentido. Então ela tem um sistema de reflexão muito forte. O problema é que, em vez de fazer alguma coisa, ela se anula. E talvez seja o estágio do momento. A pessoa se anula para depois a alma abrir consciência para fazer... Alguns falam, preciso fazer alguma coisa. Né? Vou parar aqui, que deu o amarelão aqui. Não parasse aqui, ia ter que parar ali no meio, porque parou os dois de vez. Né? Então, existe uma coisa boa na depressão, pela visão wide espiritual. Você parar para pensar, imagine só um mundo, ia ser muito ruim, mas onde uma média maior estivesse em estado de uma média depressiva. Quer dizer, há uma não conformidade com uma forma está vivendo, como o mundo está vivendo. Essas pessoas iam tender a pensar mais. Já pegou uma pessoa, já tentou conversar com uma pessoa depressiva? Conversar mesmo? Às vezes é super interessante. Não, mas não é... Essa porra não vai dar certo. Estou cansado já desse negócio aí. Já pegou um senhor de saco cheio, experiente, que passou sobre a vida e tentou conversar com ele? É muita onda, velho. É diferente você pegar um menino, uma criança com visão bundolho, uma árvore, um passarinho, ele já tá de saco cheio, velho. Saco cheio de imposto, saco cheio de gente miserável, saco cheio de alma cebosa. Então, tem uma coisa interessante nisso. E aí você pensa, claro que é ruim essa visão pessimista da vida. Ao mesmo tempo, você começa a querer pensar como foi que ele chegou nisso, o que foi que aconteceu, foram as relações que ele teve, foi a não dinheiro que ele não conseguiu. Porque tem gente que tem condição financeira e está em depressão, velho. Não tem a ver com isso. Tem gente que está tudo certo, está no processo depressivo.
Então, super legal o pensamento sobre isso. Eu acho que, sobre a ótica médica imediata, a depressão precisa ser cuidada, tem que levar para o psicólogo, tem que ter um psiquiatra no meio, às vezes, tem que ter um cuidado com saber o que está acontecendo com aquela pessoa, uma visão mais próxima. A estratégia da família faz isso, eu pretendo ser médico de estratégia da família, um médico de família, né? É o que eu pretendo fazer. Mas, sobre a visão espiritual, é muito importante que a gente observe por que a pessoa entra em depressão. Já parou para pensar que ela entrou em depressão porque ela está com um processo espiritual no meio dela? Que ela está com encosto? Olha que interessante. A pessoa tem depressão. Claro que tem as depressões, como você falou, por causa de uma guerra. Quer dizer, a energia baixa, as pessoas sentem a energia baixar e elas começam a não conseguir mais se nutrir espiritualmente do que estão ali e baixa a frequência. Então, elas são pessoas empáticas. Então, uma pessoa que entra em depressão provavelmente é uma pessoa mais empática do que o normal. É uma pessoa mais inteligente do que o normal. Porque ela é mais inteligente no sentido de que ela consegue olhar o sistema, às vezes não se adapta corretamente, não estou falando que ela tem inteligência perfeita, mas ela não aceita a coisa como está ali, percebe que não consegue mudar e desiste. Não vou mais levantar, não quero mais nada. A depressão pode ser desencadeada por vários fatores, né? Até fatores químicos, né? Depressão pós-parto, depressão pós depressão porque morreu alguma pessoa, ela tem um processo, tem muita situação. Depressão eu já pensei assim. Hoje eu costumo olhar para um lado, além da parte que precisa de cuidar, pelo lado mais espiritual da coisa mesmo, o caso mais fundo, pelo lado tentar entender o que aconteceu, por que a pessoa está assim, quais são os pensamentos que estão nela, se tem boi na linha ou se é uma energia, porque se você falar para mim que é da guerra, a depressão é boa. Porque significa que as pessoas estão sentindo que tem uma coisa errada. E elas estão reagindo energeticamente, então são pessoas sensíveis. Ruim é quem não vai ter depressão no meio de uma guerra. Que a pessoa continua feliz tomando cerveja no bar e a guerra tocando. Muito pior. Se você pega uma pessoa que, se uma determinada comunidade, como a Noruega, começa a sentir um sistema de depressão melhor por causa de uma guerra, significa que essas pessoas são mais sensíveis. Eu acho espiritualmente isso legal, assim, né? Perde-se por um lado, ganha por outro. Então, nós temos que, na verdade, realmente nos compadecer com as coisas que estão acontecendo. Não seja para ficar depressivo. Nós, os mentores, não conseguiriam nunca nos ajudar. Mas talvez seja o primeiro estágio do processo. Abraço para você, Mônica. André, fala aqui, André. É verdade que existimos em outros corpos, em outras dimensões, e estamos aqui encarnados, que chamamos de multiverso? Olha, André, provavelmente, a gente também ainda não sabe, entre aspas, verdade, tá? Exemplo, peraí, minha câmera bateu, voltou, pronto. Exemplo, existe a própria continuidade da vida, tão pouco conhecida, vou passar pela de cá, pela gente, certo? Tão pouco compreendida pela gente. E ainda assim, o ser aqui, quantas pessoas estão vendo aqui na rua? Será que todas as pessoas sabem que a vida continua? Provavelmente não. Vê, não faz diferença saber ou não saber. Antigamente, as pessoas morriam por infecções, não sabiam por quê. As pessoas continuavam tendo as mesmas coisas, os corpos delas eram os mesmos de hoje. E não fazia diferença. Então, assim, não faz diferença se ela sabe ou não, mas eu estou perguntando de forma lúcida. Sabe que o cara do carro da frente aqui sabe que a vida continua? Provavelmente não. Ou se sabe, acredita em Deus, na igreja, e uma visão mais... Não sai que sai do corpo o cara da frente aqui, não estou dizendo que é melhor ou pior por isso, estou falando que você tem uma consciência mais plena sobre isso. Então, antes da gente olhar o multiverso, a gente precisa a fase cronológica que está aqui agora. Porque o multiverso ele pode ter uma linha que corre ao lado, que pode ser uma expansão da nossa própria consciência. Eu acredito nele. Eu acredito não só... cara, é acreditar, eu não tenho certeza, tá? Mas eu tenho uma sensação de quebra de tempo e espaço, de frequência, o tempo todo. Por exemplo, para mim, nós estamos em meio de milhões de frequências acontecendo ao mesmo tempo. Você entra em uma, sai na outra, volta, vem, às vezes você fica preso por algum motivo, em alguma frequência, por causa de um apego, de uma questão de sofrimento, até questão de passado. Para mim, você pode até quebrar o tempo. Para mim, por exemplo, se você ficou preso no anos 80, e eu fiquei,
por questões de família e tal. Eu não estou falando de erro pesado, só uma saudade, o apego emocional, que não é um erro com alguém, mas é um erro com você, uma administração dos seus próprios pensamentos. Tem grande chance de eu ficar preso lá. E isso eu ficaria preso dentro da mesma faixa cronológica, entre aspas. Eu estou aqui, não é uma dimensão paralela, eu quebro o espaço e tempo e vou para o passado. Eu fico preso aqui. Mas o que você está falando é a existência de uma... Está vendo essa faixa, a linha que eu estou? Como se corresse uma linha ao redor. Então, nesse lado ao redor, também corre uma outra realidade em que você pode estar dentro de algumas possibilidades, como se sua consciência subdividisse, vivesse ao lado. Só que observe, imagine que aquele carro ali da frente pode ser o meu carro. Eu estou ali dentro, dirigindo. Você percebe que ele está mais no futuro do que eu? Ele foi para outra faixa, inclusive, agora. Eu, por exemplo, poderia estar vivendo, voltou para cá, por exemplo, numa indecisão, como eu estava lá agora, num espaço diferente, eles não correm iguais, fazendo uma coisa diferente, em vez de estar estudando medicina, continuei músico. Então, várias coisas podem estar dentro de uma relação. E para mim existe uma outra coisa que às vezes sincroniza, por exemplo, vou me sincronizar com esse carro aqui agora, que é aquele que eu disse que era eu, tá vendo? Ele encostou do meu lado agora. Eu me sincronizei com aquela situação, eu acredito nisso também. Isso é crença, tá? Não tem como provar, a gente não tem como sair do corpo para ver isso, infelizmente, isso aqui vai ficar só no bate-papo de bar. A gente toma uma cachaça com metanol e fica muito doido. Eu pulo, é tão interessante que às vezes eu crio um jump, eu troco de posição, na minha opção isso acontece às vezes, minha consciência vai de uma parte para outra para cá, a consciência de agora, e de repente eu começo a não me adequar mais, ou achar tudo estranho, as coisas seguiram por um caminho que eu não achava que ia seguir, parece que tudo mudou muito, não faz sentido mais, as coisas parecem estar ali, elas existem para mim, mas elas passam a não fazer sentido 100% dentro do que eu vinha vindo, desde criança. De repente eu jumpei. Eu acredito também que existe um processo desse. Agora, infelizmente, é só crença. Por causa de observação, de coisas que aconteceram na minha vida, coisas que aconteceram na vida dos outros. A própria experiência extracorpórea vai causando umas loucuras na cabeça da gente, a gente vai ficando com a cabeça mais perceptiva, tá? Então, às vezes, eu acho também que tem coisas que acontecem que a gente não sabe. Por exemplo, vou parar aqui, senão eu vou parar no meio da pista ali. Aqui, ó, ali você está vendo ali na frente é o Pacaembu, na direita ali. Não sei se vou passar do lado. É aqui, onde tem tantos jogos, né? Então, eu acho que existe sim, mas é muito difícil falar sobre isso, tá? A Cris que fala, Saulo, fala sobre a dificuldade de ser grata pelo que temos, pois sempre olhamos que o outro gostaríamos de ter, a energia é muito ruim quando se livrar dela. É verdade. E às vezes não é só isso, a gente não tem lucidez para onde está também, né? Você está onde você queria estar e você vai para o futuro. Exemplo, eu queria fazer medicina, agora eu faço. Aí eu já estou olhando agora, quero para o ciclo, eu quero para o internato, eu não quero mais estar aqui. Eu quero estar no internato, não vejo a hora de chegar no internato. Então eu não curto a viagem, eu não curto agora. E eu fico às vezes me forçando a curtir o agora. Olha, não, tá massa agora. Aí eu fico assim, não, quando eu me formar, a gente vai ir a Caritas, os meninos e tal. Esse cara no meio do rua aqui, velho. Não vou parar aqui, senão o cara vai bater no meu fundo. Eu vou mudar para outro lugar, a gente vai, sei lá, morar para os cachorrinhos poderem correr, um exemplo, eu penso muito nisso, um quintal, tal. Aí eu não vivo agora, e às vezes a gente precisa falar, não, agora é legal, agora é gostoso, agora é lúcido. Então, além de você olhar para a vida dos outros, a sua própria vida, você fica olhando para o futuro, que é importante. Eu tenho planos, aqui o Pacaembu, aqui à esquerda, aqui tem até as entradas para as arquibancadas, né? Mas eu acho que a gente perde a lucidez. Concordo 100% com você. E pior ainda do que a pessoa não conseguir nem olhar para o seu presente, fica olhando para o futuro, é ficar desejando a vida alheia. Aí cria um problema. Porque tem gente que nunca está satisfeita. Então ela vai estar sempre querendo, por exemplo, ela sai daqui e vai se mudar para a Noruega, onde está a Mônica. Aqui no Brasil ela não tinha carro, aqui no Brasil ela não tinha casa, aqui no Brasil ela tinha um salário ruim, vivia de bico. Chega na Noruega, agora ela tem um carro, mora num lugar bom, mas ela começa a olhar a situação do norueguês, que tem uma vida bem melhor que a dela. Então ela não ganha, por exemplo, sei lá, 10 mil coroas norueguesas. Ela ganha 4
mil, que é muito mais do que ela ganhava no Brasil. Mas ela chega lá, ela se compara a norueguês. Então ela começa a reclamar. Então ela tem muito mais dinheiro do que ela tinha, uma vida muito melhor, ela tem segurança, né? Que é claro, é um pé de ganha, tem um frio também, né? Mas aqui na frente do Hospital das Clínicas, tá? E ao lado aqui a Faculdade de Medicina da USP, tá? Dá para passar aqui. Então esse é um problema, porque você não enxerga nunca a sua vida, você não está feliz nunca, então você fica insatisfeito. Então você chegou num ponto e está insatisfeito. Nossa, hoje eu ganho, sei lá, o cara falar, queria tanto ganhar 5 mil, ganha. Daqui a pouco agora eu quero ganhar 10. Claro que você não pode se acomodar, não é isso que eu estou falando. Mas aprender a agradecer. O professor de capoeira, o meu professor Beto, ele falou uma coisa bem legal, de uma frase que ele tinha ouvido falar de uma outra pessoa, mas ele deixou lá que eu levo adiante. Ele falou assim, e se nós acordássemos hoje somente com as coisas que nós agradecemos ontem? O que a gente acordaria? Ontem, eu digo ontem mesmo, hoje, terça-feira, ontem na segunda-feira, você fez uma gratidão. O que você agradeceu ontem? Eu pergunto para você agora, o que você tem hoje baseado no que você agradeceu ontem? Quantas coisas você agradeceu? Agradeceu pela sua saúde, você tem ela? Não agradeceu? Pelo dinheiro que você tem, pela casa que... não tenho nada para agradecer. Cara, às vezes eu pensei assim, eu nunca tive nenhum problema físico, nunca. Eu agradeci a meu pai e minha mãe por me darem um DNA tão legal, assim, nunca fiquei doente, nunca passei por cirurgia, nunca, nada, zero, mas que fiquei gripado. Pô, tem que agradecer, velho. Pô, pai, obrigado, mãe, por algum motivo, vi de vocês e assim, eu não fiquei rico, vocês não eram ricos, não deixaram herança. Mas tem herança melhor que essa? Eu não consigo ver. Você consegue ver uma herança melhor do que você ter um corpo extremamente saudável? Eu não consigo. Não é legal, não é bonitinho pensar assim? Dá para passar. Não é interessante? A gente pensar por esse lado? Mas eu não consigo ver uma herança. Não me deixou, meu pai e minha mãe não me deixaram nada. Minha mãe me deixou a casa lá, meu pai lá, deu bem pouquinho, mas você pode ficar reclamando. Eu não tenho atenção do meu pai, não sei o quê, tal. De repente você começa a perceber que você tem uma vida muito melhor que muita gente. Muita gente está aí com problema com autoimune, com doenças complicadas, o tempo todo sofrendo com elas, com sinusite, com não sei o que, o tempo todo sofrendo por uma coisa e queria ter um corpo mais calmo. Eu lembro um dia que eu estava com falta de ar e eu rezei e eu olhava para as pessoas respirando e falava, olha, eu só queria respirar bem, velho. Quando eu peguei uma pequena sinusite aqui por causa de São Paulo, não foi nem sinusite, foi um resfriado, provavelmente uma infecçãozinha aí dessas aí. Então é uma coisa a se pensar também. Galera, eu tô quase chegando. Tá escuro aqui minha câmera aqui, porque eu tô aqui dentro. Eu vou parar ali na frente, antes de estacionar, tá? Achar um lugarzinho para... Aqui não tem lugar para parar aqui no centro, então vou ter que desligar de forma abrupta, deu mais ou menos meia hora. É o tempo médio que vai dar aqui diariamente, dá nossos bate-papos, tá? Aqui eu vou cruzar a Avenida Paulista agora. Vou deixar aqui para vocês verem. Ali na frente. E aí, Trick? Você já tá aí? Você vê que o Patrick tá vendo São Paulo? O Trick estava em São Paulo aqui, agora já tá em Recife, né, Trick? Qual a localidade da cidade de São Paulo que você percebe uma astral pesada? Olha, algumas. Aqui na Augusta é Palascaba, aqui, é nessa região aqui, ó. Aqui é uma região, como você tá vendo, as pessoas estão passando aí, tá vendo? É uma região É gostoso também, tá? Tem ângulos. É gostoso estar aqui. Aqui tem um comércio bom, aqui as coisas são... Tem tudo aqui. Quer comer qualquer coisa tem aqui. Então tem outras coisas boas, mas a energia das pessoas, da madrugada, do passado, das irradiações, das preocupações, do dinheiro, aqui é a Vida Paulista, aqui, olha isso que está ali do lado. Vida Paulista aqui em cima. Vou cruzar ela agora. É uma energia muito forte pelo outro ângulo também. Você não consegue se renovar aqui, entendeu? Aqui é um lugar que você se desgasta. Andar aqui, você perde energia. É um acúmulo energético muito forte. Há uma
carência energética nessa região. Então, quando você entra aqui, você sente, cara, você faz o teste, vai em um parque e anda, e depois vem aqui na Avenida Paulista e anda, velho, em Augusta. Você é sugado aqui. Isso é uma coisa que não tem o que fazer. Então tem alguns lugares que são pesados. Quanto mais os centros das cidades costumam ser pesados. E não é diferente aqui, tá? Por causa dessa. Vou passar para cá. Aqui, esse laranja aqui é uma parte da faculdade, mas não, é uma parte. Mas eu tenho que fazer uma volta aqui. Tá? Então, eu não sei como é que é a sua cidade, por exemplo, Salvador. Salvador tem uma energia diferente de São Paulo. Eu não sei dizer. Salvador é forte, tá? Ela é mais leve por um aspecto. Salvador tem praia, então a energia da limpeza do ar é bem melhor do que aqui. Mas não tem a menor dúvida. Porém, Salvador tem uma energia ancestral absolutamente forte. É tão forte que a primeira vez que o Wagner Borges foi a Salvador, que ele ficou ali no Corredor da Vitória, no Hotel Vila Velha, onde ele dava os cursos dele na época. Justamente esse hotel acho que fechou na pandemia. Ele sentiu um peso tão grande que ele não conseguiu sair do hotel. Por quê? Existe um pH nos lugares. Por exemplo, existe uma energia que você tem que se habituar. São Paulo tem uma habituação e Salvador outra. Então, Salvador é uma energia que eu já gosto, eu cresci em Salvador. Então, eu conheço a energia de lá, eu sei como ela é forte mesmo. É uma coisa meio orixá mesmo, assim, uma coisa de Exu ali, velho. E não é só, não é aquele Exu é um negócio ancestral, assim, é um negócio que corre nas ruas. Você vai entender a energia de Salvador se você ler o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. Lê esse livro, você vai entender a energia de Salvador. Capitães de Areia. É essa energia, tá? É uma energia diferente. Ela chega a ser meio mágica, às vezes, se você conseguir ler as entrelinhas dela. São Paulo é mágico, só que São Paulo é um polo, né, de situação aqui. Eu já me acostumei. Passei a me acostumar com a energia de São Paulo. Tem gente que é apaixonado por essa energia de São Paulo. Não sai daqui, não quer sair daqui de jeito nenhum. Que chega, apesar de perder energia, adora os ambientes específicos, essa multi... Por exemplo, aqui em São Paulo, você não vê isso em Salvador, você não vê isso em Recife. As pessoas andam de burca aqui. Aqui na Rua Augusta, tem um padrão de... As pessoas andam como elas querem aqui, velho. Aqui, a Rua Augusta é essa daqui, tá? As pessoas são como querem aqui. Se elas quisessem botar 1 bilhão de piercing nela, andar aqui, ninguém vai olhar para você aqui, velho. Quiser botar um sapato rosa, uma coisa colorida, uma coisa brilhando na sua cabeça, aqui você passa, ninguém vai olhar para você aqui, velho. Aqui é um lugar de respeito nesse aspecto, assim. Então é um perde e ganha. Você tem um costume energético forte, mas você tem essa polarização, assim, não, deixa eu ver se dá para eu ir aqui. Dá. Você tem essa polarização incrível aqui. Né? Ao mesmo tempo, é um lugar que você tem que estar mais ligado, tem muita gente dormindo nas calçadas, tem muita gente, os caras aqui passam aqui, tem muita gente dando bobeira também, né? Tem muita, aqui essa Rua Augusta aqui, junto com a Avenida Paulista ali, e a Rua da Consolação, são os 3 lugares com mais assalto, mais furto de celular do país. Então, mas você não vai ser roubado, só pega os bobões, entendeu? O bobão, no sentido, ele é até um bondoso, mas o bobão é aquele que é um inocente, pega o celular na mão e fica andando no meio da rua. Aí vai ser roubado, porque o cara, antes de roubar, ele passa, ele te vê, ele faz a volta, ele lhe pega. Ele não vai lhe pegar de primeira, ele lhe pega depois de lhe mirar. Então, o cara que é pego, o cara tá na beira da calçada com o celular na mão. Não deveria ser errado isso, mas infelizmente é assim que é. Aí vira essa energia forte aqui, né? Galera, eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui, estou chegando quase na faculdade, tá? Esse é mais um dia do Uber. Espero que você esteja bem aí. Que você não esqueça de deixar suas perguntas aqui. Eu estou pegando pergunta do Instagram, para você ter ideia. Ninguém deixou pergunta. Eu fui para o Instagram, estou lá. Deixar sua perguntinha, eu vou fazer isso todos os dias. Amanhã vai ser de manhã cedo. Amanhã não tem, quer dizer. Amanhã não vai ter Uber Astral, porque eu não tenho aula amanhã. Teria, mas não vai ter. Mas na quinta-feira, sim. Amanhã só em casa. Hoje também, tá? Um abraço para você, beijão, amor. Fica bem, meu amorzinho tá no chat aqui, que bonitinho. Vendo São Paulo também, curtindo, né, amor? Vai curtindo aí, tá meio fechadão o tempo, vocês estão vendo aí. É isso, muita paz, muita luz para vocês. Até mais tarde, FOI. Fui.